Muita gente já se perguntou sobre se há vida após a morte ou se o mundo espiritual existe. Eu confesso que a experiência de ser LGBT me fez desconfiar profundamente da realidade espiritual. Mas não, isso não tem a ver com o fato de um suposto Deus aceitar ou não a homossexualidade. Até porque Deus é uma ideia, e ideias não têm existência independente de nós. Isso tem a ver com algo muito mais profundo e que se relaciona à busca pela verdade. Neste podcast, eu gostaria de dividir com vocês algumas reflexões sobre a existência do plano espiritual à luz da experiência homoafetiva e pedir a ajuda de vocês. Sim, ajuda. Será que vocês conseguem responder às questões que vou colocar aqui? Se vocês quiserem ouvir este podcast em outra plataforma exclusiva para áudio, o link está na descrição. Se você gostou da proposta, curte, ativa o sininho e vem comigo. E se você é bonito ou bonita, se inscreve no canal. Só quero ter seguidores bonitos. Caso este não seja o seu caso, não precisa se inscrever. Eu vou começar este programa lançando uma provocação. A maioria de nós está muito acostumada a querer saber o que a religião tal diz sobre a homossexualidade. Contudo, você já parou para se perguntar o que a própria homossexualidade tem a dizer sobre as religiões? Afinal, o que a existência dos LGBTs diz sobre as espiritualidades do mundo? Eu peço que vocês guardem essas perguntas com vocês, pois elas serão nosso fio condutor. Quando seguimos ou buscamos uma religião ou espiritualidade, acreditamos, tendemos a acreditar, ou ao menos queremos acreditar, que nossas crenças são a verdade do mundo. Do contrário, não seguiríamos aquela linha de pensamento. É certo que muitas pessoas não concordam com tudo que suas religiões dizem, mas, no geral, a maioria concorda com a maior parte. E as religiões possuem certas narrativas para legitimar a sua mensagem. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão foi escrito por um profeta enviado por Deus. Os budistas creem que o conhecimento de Buda veio de uma iluminação que ele atingiu. Os hindus creem que seus textos sagrados vieram de pessoas que limparam seu karma e obtiveram a libertação da alma. Os espíritas acreditam que seus livros vieram diretamente dos espíritos evoluídos que desencarnaram. Os Rosacruzes pensam receber informação de mestres cósmicos e de seu mestre interior que está em contato com os planos superiores da consciência. Religiões como o Candomblé acreditam seu conhecimento às informações recebidas pelos orixás. Outras crenças xamânicas creem que podem acessar o mundo espiritual por meio de ervas que expandem a consciência. Por fim, cristãos acreditam que a Bíblia seria uma verdade dada pelo próprio Deus e alguns alegam estar em contato com o Espírito Santo e falar por ele. Dessa forma, quando olhamos em perspectiva, todas as religiões do mundo alegam ter algum vínculo com o mundo espiritual, seja por meio de estados de transe, mediunidade, incorporação, iluminação, profecia, etc. E vocês podem estar me perguntando, tá, mas e daí? O que isso tem a ver com gays? E daí que quando olhamos as diferentes opiniões que os vários movimentos religiosos têm sobre os LGBTs, algo chama a atenção. Gente de igreja evangélica que afirma estar dominada pelo Espírito Santo diz que a homossexualidade é uma doença ou fruto de uma possessão demoníaca. Várias pessoas que usam Santo Daime acessam um suposto plano espiritual e voltam de lá dizendo que devemos ser contra o casamento homoafetivo e votar em Bolsonaro. Alguns espíritas falam com espíritos desencarnados e voltam falando que homossexuais têm perispírito deformado e que Sérgio Moro é a reencarnação da alma evoluída de Emmanuel. Rosacruzes dizem subir aos planos superiores da consciência cósmica, inspirada por mestres invisíveis, e voltam de lá dizendo que casais homoafetivos são contrários a uma legislação divina
e por isso eles não têm direito ao ritual de matrimônio. Também temos os coaches de meditação que apoiam a extrema-direita. E por fim, temos as religiões do livro, que acreditam que seus textos foram dados pelo próprio Deus ou por profetas enviados por ele, e que deixaram um mar de sangue na sociedade. Há passagens na Torá, na Bíblia ou no Alcorão que são absurdas e violentas. E isso não somente com relação aos homossexuais, mas com relação a várias outras coisas. Você que é LGBT certamente já esbarrou com pessoas dizendo acessar o mundo espiritual e falando um mar de homofobia, mentiras e opiniões tortas sobre a sua vida e que geram tanto sofrimento para milhares de inocentes. É tanta gente falando tanta porcaria em nome do mundo espiritual, ou se dizendo inspirada por ele, que é aí que entram os meus questionamentos. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, deem um like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Foi? Então beleza. A partir das questões colocadas até aqui, se o suposto mundo espiritual é fonte de uma verdade que os seres humanos podem buscar, como explicar as opiniões simplesmente erradas que os religiosos têm sobre os LGBTs? A fim de respondermos essa pergunta, podemos imaginar que essas pessoas não escutaram direito o que o mundo espiritual tem a dizer. Ou podemos acreditar que o mundo espiritual está certo nos absurdos que dizem acerca dele. O problema é que essa postura não explica por que as mensagens são diferentes. Afinal, quem diz acessar o Espírito Santo acredita em céu e inferno. Já quem fala estar em contato com espíritos evoluídos diz que reencarnação existe. No final das contas, a partir do mesmo suposto plano espiritual, a proposta final é diferente. Nesse caso, a gente pode chegar a uma conclusão um pouco difícil de admitir. Existe uma possibilidade razoável de que o mundo espiritual não exista e as pessoas que dizem estar falando com ele ou por ele, no final das contas, estão dando suas próprias opiniões sobre o assunto. A questão é que existe uma bússola aí. Existe sim algumas verdades sobre a diversidade afetivo-sexual. Os homossexuais exclusivos são e sempre serão uma pequena minoria que existe como uma porcentagem em todas as sociedades do mundo. A homossexualidade e a bissexualidade são variações da afetividade e sexualidade humanas, tão naturais quanto a heterossexualidade. As pessoas não escolhem ser assim. Elas simplesmente são. Ninguém seria burro o suficiente de escolher ser discriminado, sofrer violência ou ser diferente. Igualmente, há várias formas de ser homem ou mulher, e parece haver gradações de masculinidade e feminilidade em cada indivíduo. E o casamento homoafetivo é um direito legítimo, tanto quanto o casamento heteroafetivo. Então, assim, qualquer pessoa que supostamente acessa o mundo espiritual por meio de espíritos, entidades, Espírito Santo, meditação, transe, etc., e não volta de lá falando essas verdades, isso significa duas coisas. A primeira é que ela não ouviu direito o mundo espiritual e, nesse sentido, é preciso ter cuidado com todas as outras coisas que esses líderes dizem. Ou significa que o mundo espiritual não existe e as pessoas apenas emitem as suas opiniões tortas quando dizem acessá-lo. Afinal de contas, esse contato com o mundo espiritual nunca diz nada do que a gente já não saiba. Nesse sentido, qualquer pessoa que diga algo diferente do que eu disse acima sobre os homossexuais está simplesmente mentindo. E nós, gays, lésbicas e todo o povo do arco-íris, lá no fundo sabemos disso. Só que tem um outro detalhe aí. As verdades sobre a população LGBT não vieram de nenhuma religião. Sabe de onde elas vieram? Das universidades e da ciência. Aquela que não está conectada com o suposto mundo espiritual e se baseia no método científico. Em outras palavras, é só quem deixou a espiritualidade de lado foi quem descobriu a verdade sobre os homossexuais. Bem, eu não sei o que vocês acham disso, mas, para mim, essa conclusão é extremamente instigante.
Isso porque ela coloca em xeque a própria existência do mundo espiritual e as supostas verdades que dele advêm. Não foi o suposto Deus bíblico, entidades, orixás, espíritos evoluídos, mestre cósmico, mestre interior, Espírito Santo ou qualquer coisa do plano espiritual que nos entregou o que realmente os LGBTs são no plano existencial. Foi a ciência que não se conecta ao mundo invisível. Isso não lhes parece desafiador? Com essas reflexões, não quero afirmar peremptoriamente que não existe mundo espiritual algum, até porque seria muita pretensão da minha parte tal afirmação. Meu ponto é outro. A minha questão aqui é perguntar: afinal, quem fala pelo mundo espiritual? Como saber se essas pessoas estão corretas sobre as várias outras coisas que elas dizem, na medida em que o que elas falam sobre os homossexuais é tudo mentira? Muitas religiões têm coisas que são verdadeiramente belas. São ideias que realmente parecem inspiradas e vindas de alguma dimensão superior. Contudo, se essa dimensão superior realmente existe, como explicar as opiniões erradas que os líderes dessas religiões têm sobre os LGBTs? Nesse sentido, voltemos à pergunta inicial do texto. O que a homossexualidade tem a dizer sobre as diferentes espiritualidades? O que ela tem a dizer é que ela coloca em dúvida e em xeque todas as estruturas das religiões contemporâneas. A homossexualidade faz tremer as bases de todos os que dizem acessar planos espirituais, entidades, orixás, planos superiores, etc. É talvez por isso que os homossexuais sejam tão odiados por todos os lados. Essas pessoas não só colocam em dúvida certos dogmas religiosos, como também a base de tantas verdades que se acreditam reveladas. Um exemplo disso são místicos que dizem que os homossexuais são contrários a uma espécie de legislação divina. Ora, mas se foi o próprio Deus e a própria natureza que criou essas pessoas, como é que essas entidades podem criar coisas contrárias à legislação delas mesmas? Isso simplesmente não faz sentido. Neste caso, não são os homossexuais que devem satisfação da sua existência aos outros, mas são os outros que não conseguem encaixar a realidade dentro do seu sistema de crenças. Meus caros LGBTs, se vocês têm uma crença em algo espiritual, ótimo. Contudo, a mensagem que eu quero lhes deixar com este podcast é que a existência de vocês é uma poderosa bússola moral na busca por uma espiritualidade verdadeira. Se vocês estão procurando ou já seguem um caminho espiritual, se a religião que vocês adentram ou frequentam não diz as verdades que pontuei sobre o tema, é porque essa religião é mentirosa. Essas pessoas que dizem acessar o mundo espiritual não acessam nada na verdade. Elas estão apenas emitindo a opinião delas em nome desse suposto mundo invisível. Se por meio da meditação, Espírito Santo, ervas, estados de transe, oração, etc., os líderes de uma religião não voltam dizendo que a homossexualidade é uma porcentagem natural da humanidade, que as pessoas não escolhem ser assim e que o casamento homoafetivo é legítimo, eles nada mais são do que picaretas da fé. Eles estão te enrolando. Pode-se argumentar que esses líderes podem não estar ouvindo direito o mundo espiritual nessa questão da homossexualidade. Mas neste caso, como saber se o resto da mensagem que eles transmitem é verdadeiro? O ponto de corte é se eles falam o que você quer ouvir. Você não acha que esse método de confiança é um pouco enganoso? Contudo, podemos também ir por outro caminho e concluir que o mundo espiritual não existe mesmo. Ou ao menos concluir que absolutamente ninguém no mundo o acessa. Ou podemos também concluir que ele não é fonte das verdades fundamentais sobre a vida. Afinal de contas, a ciência sempre disse coisas muito mais verdadeiras do que a religião. Essas foram algumas das minhas reflexões sobre a inter-relação entre a existência LGBT e o mundo da espiritualidade.
mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, até para que eu possa ouvir outros pontos de vista e aprender. O que vocês têm a dizer sobre as questões aqui levantadas? Como vocês explicam tanta gente que diz acessar os planos espirituais e voltam falando tantas mentiras sobre os LGBTs? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!